auxiliar e coordenador pedagógico da Escola Judicial, Fábio Rodrigues Gomes, e hoje eu vim aqui apresentar o nosso programa Leituras Teóricas. Teremos a honra de ter como convidada a minha amiga, querida amiga Carolina Tupinambá. Carolina é advogada, mestre e doutora em Direito Processual pela UERJ, além de doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, além de pós-doutora também pela Universidade de Coimbra. Ela é professora adjunta de Direito Processual do Trabalho na UERJ e professora assistente de Direito do Trabalho na Unirio. É um currículo bem vasto. Carolina Tupinambá já escreveu diversos artigos e livros, mas hoje aqui no nosso programa iremos nos concentrar sobre a sua nova obra, uma coletânea de bastante fôlego que ela coordenou, intitulada As Novas Relações Trabalhistas e o Futuro do Direito do Trabalho, que veio dividido em 5 volumes. Carolina, seja muito bem-vinda. E, de início, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre como surgiu a sua ideia de coordenar uma coletânea tão extensa, e também sobre a divisão dos temas escolhidos para cada volume. Olha, Fábio, começo agradecendo o convite da escola, lhe parabenizando por todas as iniciativas na escola, tem oxigenado muito e trazendo sempre novas ideias, um jeito tão peculiar que é seu. Então, fico muito alegre em participar desse projeto. E para falar também dessa ideia, que na verdade é uma ideia coletiva, eu falo aqui o nome de vários autores, a gente, na verdade, coleciona cerca de 80 autores, em 60 e poucos artigos, e artigos em língua nacional, também em inglês, também em espanhol. Na verdade, essa ideia ela veio da pós-graduação da UERJ. Eu ministro há alguns anos, acho que cerca de uns 10 anos, a disciplina de Fundamentos do Processo do Trabalho. E dentro tanto para o mestrado quanto para o doutorado, dentro da disciplina, a gente começou a fazer alguns grupos de trabalho sobre os impactos de tecnologia no processo. E aí, conforme foi crescendo essa ideia, alguns alunos, alguns pós-graduandos vinham falando, trazendo outras questões da tecnologia para o direito material, impactando aí o mundo do trabalho em geral. Bom, e aí, apesar do núcleo ser voltado para processo, a gente começou a cultivar a ideia de abrir a Latere um grupo geral ligado tanto a processo quanto a direito material do trabalho, que fizesse, então, essa pesquisa sobre as últimas revoluções que o processo de direito do trabalho vinha experimentando. Então, esse grupo de pesquisa, na verdade, ele tem essa sementinha dentro da pós-graduação da UERJ, mas depois ele é deslocado para um grupo autônomo. E aí, por isso, é que foi permitido o ingresso de outros professores em outras escolas nacionais e internacionais, que eu vinha lendo, os alunos vinham lendo, os participantes vinham lendo, que estavam pesquisando sobre esses novos influxos e que poderiam trazer a colaboração. E aí, então, foi feito um edital, acho que um ano de antecedência. Na verdade, esse projeto acabou sendo interrompido e atropelado com a pandemia. Começou um pouco antes da pandemia. E aí, então, a gente, antes da pandemia, abriu um edital e divulgamos nas revistas mais importantes, Direito do Processo do Trabalho, para tentar angariar outros colaboradores, outras pessoas interessadas nesse tema. Então, foi assim que a gente começou a compilar os artigos, e aí dividimos. Bom, o critério da divisão foi... Quando fizemos contato com a editora Fórum, falou assim, mas aí, professora, vai ficar muito tumultuado, e realmente iria ficar. Eram muitos temas. Então, eu fiz esse estudo assim, sistemático, tanto que a apresentação de todos os volumes ela é idêntica, o prefácio também é idêntico, só adapta o tema do volume. E aí explica como é que a gente fez essa classificação. Na verdade, o primeiro volume, trata de todos os impactos que o processo e o direito material do trabalho vem sofrendo em razão de mudanças legislativas, aliás, desculpa, em razão da pandemia da Covid-2019. Na verdade, ela começa, então, a gente tem o reconhecimento, a gente tem a primeira notícia no final de 2019, na China,
de que algumas pessoas, 40 pessoas estavam problemáticas, 11 estavam mais ainda. Em janeiro, isso chega no Brasil, o primeiro caso, o jeito que vinha da Itália, e aí, em março, é que se decreta essa pandemia. Mas, então, toda essa crise de 2020, inaugurada pelo início, né, da pandemia da Covid-19, acabou motivando alguns autores que estavam até comprometidos com outros temas que até então não existiam, porque a ideia do projeto ela era anterior, a trazerem colaborações pensamentos sobre os impactos que essa pandemia estava trazendo nas relações de trabalho. A editora se apressou, então, para colocar logo esse como volume 1. Bom, mas não era a ideia original, seria o volume 1, as novidades derivadas da pandemia Covid-19. Depois, sim, que era o primeiro, que acabou virando o segundo, seriam as novidades derivadas da nova legislação. Isso porque a ideia nasce um pouquinho depois do amadurecimento, ou enfim, do início do amadurecimento da reforma trabalhista de 2017, no final de 2017. Então, em 2018, a gente conversa isso no mestrado e no doutorado, em 2019 se nasce essa ideia. Então, o primeiro volume fala principalmente da reforma trabalhista, mas muitas coisas, né? A gente sabe, o Supremo já vinha num movimento muito forte de encorajamento das ideias que vinham na reforma e também algumas outras leis esparsas. Então, o volume 2 é dedicado a isso. Já o volume 3 vai falar do que a gente começou o estudo lá no grupo de processo, que é justamente o avanço da tecnologia. Quais são os impactos que vai trazer, não só para o mundo do processo, como também para o mundo do trabalho em si. O volume 4, ele vai falar de um outro impacto que eu acho assim, completamente disruptivo e que precisa ser pensado, que é a globalização. Porque tira, né, desmantela a ideia que a gente tem de chão de fábrica, de escritório, né, passa o mundo a ser um mundo do trabalho. Então, você pode prestar serviço em qualquer lugar, para qualquer lugar do mundo. Então, esse volume 4 é dedicado à internacionalização das leis trabalhistas, à globalização, a essa questão internacional. E, finalmente, o último volume diz respeito às novas modalidades de interações humanas, outras formas de resolver conflitos e também o ingresso de novas gerações no mercado de trabalho, que tem, no meu modo de ver, tido um impacto importante em relação aos conceitos mesmo de subordinação, né, conceitos centrais de relação de emprego, que vão se remodelando com essa nova geração que vem ingressando nos mercados. Realmente é um trabalho muito extenso, bastante rico, né? E eu aconselho a quem estiver nos assistindo para dar uma folheada, dar uma olhada, é realmente riquíssimo, é muito interessante. Como não vai dar para a gente abordar todos os volumes no dia de hoje, né, eu sugiro que a gente centre a atenção um pouquinho no quinto volume, né, a gente olhar um pouco de trás para frente. Nesse quinto volume, você colocou um subtítulo, né, as novidades provenientes das novas possibilidades de interações humanas e de novos modelos de solução de conflitos, como você acabou de mencionar. Ele foi lançado agora no ano de 2022. E aí você sabe muito bem que no mundo de hoje, né, no qual as redes sociais desempenham um papel central nessa interação humana, queria saber como você percebe a utilização dessas informações ali diluídas para avaliação de uma entrevista de emprego, de uma admissão no emprego, até porque a gente sabe que o TST ele é bastante crítico, né, do uso de informações, por exemplo, do SPC, do Serasa, como critério de seleção de empregados, né? Mas quando essas informações estão dispersas nas redes sociais, como é que nós devemos dar esse tratamento, né? Sem esquecer, obviamente, que muitas vezes são as próprias pessoas que espontaneamente expõem as suas vidas, né, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Como é que você percebe isso, sabendo que as pessoas expõem as suas vidas sem medo de ser feliz e como isso pode impactar as suas vidas profissionais, né? Exatamente. Eu acho que quando existe, né, essa voluntariedade de exposição, né, a pessoa humana está como cônjuge, está como trabalhador, está como, enfim, integrante de qualquer relação jurídica. Então, me parece tranquilo a utilização desses dados quando o próprio detentor dos dados já demonstra, né, a vontade de publicizar esses dados pessoais.
Então, apesar do TST, a gente tem até realmente um artigo sobre o tema nesse quinto volume, fala de todas as questões ligadas aos processos seletivos, e começando lá atrás, um dos primeiros recursos de revista repetitivos que foram julgados no TST, se era possível ou não fazer busca de antecedentes criminais, e aí o TST começa a refletir sobre esse ponto em relação a núcleos de mercado que acabem por lidar, por exemplo, hospitais, creches, né, com pessoas que possam ficar na mão, pessoas hipossuficientes, pessoas mais fragilizadas em relação a qualquer agente criminoso. E aí o TST, então, começa a pensar que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é possível modular algumas questões. Com isso vem a LGPD no meio desse caminho, né? Entre o julgamento e recurso de revista repetitivo e a nossa publicação ainda tem a questão da LGPD, o tratamento, toda a importância que isso ganha em relação a dados pessoais, questão de biometrias, porque também a tecnologia junta para você pegar dados pessoais. E aí a gente pode falar também processos seletivos, né, Fábio, que estão fazendo, por exemplo, testagens psicológicas, isso no mundo inteiro, né, que acabam, por uma questão ou outra, conhecendo razões profundas das intimidades, das personalidades dos candidatos a emprego, e eu acho que esse tema é um tema muito desafiador. Acho que o ST, mesmo já tendo esse repetitivo, ainda não atingiu o nível, né, de reflexão que esse tema demanda, até porque o julgado antecede muito dessas questões, mas eu vejo, especificamente em relação às redes sociais, a possibilidade do empregador fazer essa busca como uma busca em um catálogo, né, público, um catálogo público em que as pessoas que querem, que têm interesse ou que se sintam à vontade de se expor, elas mesmas já abdicam desse direito à intimidade. Então, eu não vejo problema, não sei como é que isso vai crescer ao longo do tempo e se isso vai chegar aos tribunais, mas me parece que a pesquisa em redes sociais ela tem sido usada de forma cada vez mais constante, né, no RH das empresas, e que aqueles empregados que não se incomodam, que se expõem gratuitamente, eles se expõem não só na condição de cidadãos, mas também como trabalhadores. Não teria como a gente pensar nesse dano extrapatrimonial de cunho prévio ao contrato de trabalho. Eu não vejo essa caracterização. E, na verdade, essas redes sociais, até em matéria de processo, né, como questão probatória, né, prova digital, elas têm sido muito utilizadas também. E eu concordo com você, são tantas peculiaridades que o distingue, né, as diferenciações vão acontecer na prática processual, e o TST vai ter que se debruçar sobre isso por diversas vezes, né? E você escreveu também, seguindo essa linha de raciocínio, você escreveu um artigo muito interessante, provocativo, como sempre, né, com o Leonardo Stocker da Cunha, né, chamado A Relação de Emprego, Trabalho Subordinado, um fóssil vivo no direito do trabalho. Aí eu te pergunto, você se considera uma paleontóloga jurídica, né? Como é que você enxerga o direito do trabalho, a relação de emprego, diante de tantas novas tecnologias, né? Drone, internet das coisas, inteligência artificial, metaverso? Ainda há espaço para aquela visão tradicional que nós aprendemos lá atrás, na nossa graduação? Lembrando que, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal, naquela reclamação 47843, validou a chamada pejotização dos médicos, né, com uma forte tendência de expandir essa possibilidade jurídica para outras carreiras também, né? Não, com certeza. O Leonardo é um dos alunos de doutorado da pós-graduação da UERJ, sempre traz um autor muito perspicaz do Rio Grande do Sul, e sempre traz um olhar vivo, atento. Ele chegou a desenvolver na vida privada uma ferramenta de internet de processo, desses robôs, um dos primeiros robôs que fazia o processo e tudo, recebeu uma série de notificações da OAB, enfim, até amadurecer, porque isso foi lá atrás, tinha mais de 10 anos,
E sempre me atraiu muito essa vivacidade do Leonardo. A gente escreveu esse fóssil vivo do direito do trabalho, porque, na verdade, né, Fábio, a gente tem que hoje a mão de obra no Brasil, por exemplo, cerca de 30% apenas se coloca dentro desse modelo de contrato de emprego. Né? A grande maioria, quer dizer, 70% da mão de obra ativa dos trabalhadores no Brasil não estão inseridos nessa realidade de contrato de emprego. Então, nesse trabalho, a gente fala não só sobre as novas profissões, né? O sujeito que é piloto de drone, o sujeito que é engenheiro genético de não sei o quê, o que é arquiteto de lixo. Mas, além dessas novas profissões, também o formato de contratação desses prestadores de serviço. Muitas vezes, nem eles próprios querem esse modelo da CLT, mas o fato é que a gente ainda não tem normatizado um modelo mais fluido. A gente tem o contrato de estagiário, o contrato do transportador autônomo de carga, o contrato do representante comercial. São contratos muito específicos. Né? A gente tem uma série de experiências internacionais que trazem um modelo lato de vivência de prestação de serviço, de contrato de trabalho, um modelo talvez mais estreito, uma espécie dentro desse gênero, com uma proteção maior, que seria, então, um contrato de emprego. E aqui não, aqui a gente vive uma realidade esquizofrênica, como se esse modelo global fosse a relação de emprego. E ela não consegue mais atender. O sujeito que está muito capacitado, ele muitas vezes não quer, por uma questão de custo Brasil, né, por uma questão tributária, e o sujeito que está aquém da capacitação não consegue entrar nesse mercado. Então, acaba sendo duplamente discriminatório, né, para um lado para o outro. E aí você tem 30% da mão de obra ali vivenciando como se fossem 100%. Então, o trabalho acaba sendo uma crítica um apelo, né, a outras possibilidades que o Estado poderia cogitar de proteção social para esses trabalhadores que não vivenciam o modelo original da CLT. Nesse aspecto, tem duas situações muito interessantes. Uma é dessas novas formas de trabalho que tem uma enorme dificuldade de se encaixar nesse molde, né, da CLT. As plataformas digitais, esses trabalhos em plataformas são as que estão mais polêmicas atualmente. E uma outra questão também que já vem sendo realçada até pelo Supremo, mas que a Justiça do Trabalho ainda resiste bastante, é essa questão da autonomia da vontade. Né? Sempre se parte da premissa que a autonomia não existe. E quando a pessoa sai da CLT é porque houve fraude. Essa é a premissa. E quando essa é a premissa, você acaba emperrando a discussão ou a customização de todas essas outras soluções jurídicas que os advogados, os teóricos, os empresários pensam, porque se parte de uma premissa da má-fé, na verdade. Né? E essa chave é que tem que ser invertida, né? Com um novo olhar sobre a autonomia E é um pouco isso que o próprio Supremo falou nessa reclamação julgada, se não me engano, pelo Alexandre de Moraes, que foi o voto que prevaleceu. Ele abriu a divergência e ele ficou como relator. Mas aí, voltando para o seu quinto volume, Carol, a gente vê lá que você enfatizou muito os novos modelos de solução de conflito. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são esses novos modelos e se eles são compatíveis com aquele tradicional monopólio estatal do uso da força, né? Que está implícito aqui na jurisdição estatal, jurisdição trabalhista, no nosso caso. Né? Isso. Também tem esse viés, o quinto volume, né, como um modelo de interação, e seria aí a nossa interação com o Estado. Quer dizer, então, o que a gente testemunha em relação a conflito capital-trabalho, desde que isso vem num crescente no Brasil? Que é comum se jogar no colo do judiciário, né, e lavar as mãos, para o judiciário vai resolver qualquer conflito capital-trabalho. A gente espelha o conflito para o Estado e não tem um amadurecimento de diálogo, né, de negociação coletiva, de solução fora do Tribunal de Justiça. E aí, nessa linha de raciocínio, é que começa
a despertar interesse por outros formatos. Que formatos seriam esses? Existem formatos de total desjudicialização, que eu acho que a gente não vivencia isso, né? O caso, sei lá, do uso capião hoje, que é administrativo, o divórcio, que pode ser administrativo, né? Coisas que eram impensáveis, que eram sagradas, né? Imagina, o uso capiva, divorciar, sem você indo num cartório. Então, acho que isso ainda, talvez, a ideia de homologação, de acordos anuais com o sindicato, talvez seja o início dessa desjudicialização mais simplória, mas ainda não, né? Porque isso a gente ainda joga no judiciário, tudo bem. Então, essa desjudicialização, acho que a gente ainda não experimentou, ainda está um pouco longe. Mas existem também formas consensuais e as formas privadas de solução. As formas consensuais, a gente está falando de mediação, a gente está falando de conciliação, a gente está falando de procedimentos de apuração de prova em regime privado, né, procedimentos simplificados, então procedimentos consensuais. O que a gente tem de vivência disso nas relações de trabalho no Brasil? Também muito pouco, né? A própria lei de mediação fala, não se aplica ao trabalho. Quando a gente vai na resolução do CNJ, já falava, olha, não se aplica ao trabalho. O TST, então, o CSJT, faz a resolução 74 para falar assim, olha, pode até ter, mas tem que ser aqui com a gente. Quer dizer, não deixa de ser um início de um tribunal multipostas, mas ainda assim um tribunal. Então, a nossa mediação ainda está engatinhando, né, essas possibilidades. Lógico, tem alguns tribunais vivenciando mediações prévias, né, os sejusques bastante emprenhados de iniciativas, mas me parece que o caminho ideal seria a participação da sociedade civil, mediadores, né? Já tentei algumas vezes, até com os alunos da pós-graduação, fazer parcerias com os tribunais para poder atender e ajudar as pessoas a chegarem a um senso comum para dirimir um conflito. Então, o que seria, né, a ideia maior de mediação? A conciliação, ela acaba tendo uma participação, ela é muito vivenciada na Justiça do Trabalho. Na verdade, a Justiça do Trabalho começa no mundo inteiro com essa vocação conciliatória. Em todos, né, nos tribunais franceses, os primeiros do mundo, já a ideia era uma justiça apaziguadora. Então, assim, lógico, a Justiça do Trabalho tem muita vocação para conciliação, mas ainda assim nada se compara com as verdadeiras técnicas e ferramentas da mediação, que eu acho que são muito mais enriquecedoras para amadurecer os próprios indivíduos na tomada de decisões, né, na solução das suas aflições. Bom, então, o que a gente pode fazer em relação à mediação? Muito pouco, né? O que a gente pode fazer é, talvez, um esqueleto fora do ambiente judicial e a tentativa de homologação do acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, que ainda assim tem dado que falar, porque muitas vezes não se imagina que seja uma jurisdição de falar ou homologo ou não homologo. E aí, às vezes, o judiciário quer participar, trazendo novas cláusulas ou modificando as cláusulas pactuadas, né, que me parece um desfecho completamente equivocado. E, finalmente, os tribunais privados, a gente está falando basicamente de arbitragem, né? O Brasil não tem tribunal privado como o Canadá, sei lá, que me vem à mente como tribunal realmente patrocinado, mas a gente está falando de arbitragem. E aí, me parece que quando a reforma esclarece que um determinado perfil de empregado pode fazer a eleição ou pactuar posteriormente uma arbitragem, pelo menos já é um sinal de alguma coisa, Fábio. Por quê? Porque aí você não pode dizer, não, olha, para mim que ganho 30 mil reais, direito de trabalho é renunciável. E para o Fábio, que ganha 2, não, é irrenunciável. Porque, independente de quem está colado com o direito vai ter a sua natureza jurídica. Eu acho que quando a CLT ela traz a possibilidade da solução arbitral,
muito mais do que é duas vezes o teto, tem que ter o curso superior, não tem que ter. Muito além dessa discussão, existe uma dica, existe uma sementinha super importante, que então, não se tratam de direitos irrenunciáveis, porque se é irrenunciável, não pode ser renunciável para você apenas e para mim irrenunciável. Então, no fundo, a moral da história de alguma forma, hoje, a CLT reconhece que a natureza jurídica ou que a regra geral seja da autonomia da vontade. Está ali, está aquela sementinha ali. Muitos ainda não perceberam, estão nessa discussão. É muito, é pouco, bota 3 vezes o teto, são 3% dos trabalhadores, 4 vezes. Mas, caraca, tem uma situação muito mais importante. O legislador, né, com legitimidade democrática, ele veio e falou assim, qualquer coisa que a gente esteja discutindo aqui pode ser resolvida pela arbitragem. Então, na entrelinha está escrito, olha, então não é isso que a gente sempre imaginou, porque é de ordem pública, porque é absolutamente irrenunciável no mundo todo, todos aqueles conceitos abertos, o legislador, assim, de mansinho, falou assim, não é isso, né? Porque para alguns não é, então para todos não pode ser. Então, a gente trata alguns artigos sobre esse tema e me parece que existe uma barreira cultural muito grande, mas, assim, as cartas já estão melhor distribuídas. De fato, assim, o que eu vejo nessa área, assim, o pano de fundo de tudo isso que você falou, é uma enorme desconfiança em tudo o que sai do judiciário. Se não tiver um olhar, uma participação judicial muito intensa, toda e qualquer solução está supostamente liga uma luz amarela. Você desconfia do resultado. Essa, de novo, é uma premissa que inviabiliza o funcionamento da sociedade, né? Porque se nós pensarmos assim em tudo na nossa vida, se nós partimos sempre da desconfiança, você não faz nada. Você não anda de avião, você não anda de carro, você não namora, você não tem filho, você não faz nada, porque tudo você vai desconfiar. De novo, eu acho que a chave é você tentar inverter essa polaridade, né? Porque, veja só, a mediação. O judiciário trabalhista e o judiciário em geral tem investido fortemente em mediação estatal, né? Atualmente tem os sejusques da vida, né? Todo mundo se qualificando, um investimento grande nisso. Mas quando você tem uma mediação privada que eventualmente desemboca num acordo extrajudicial, aí você tem o judiciário colocando diversas cláusulas, dizendo que não vai homologar com quitação geral, ou seja, por que ele faz isso? Porque desconfia. Né? E a arbitragem é a mesma coisa. A CLT teve que explicitar a arbitragem para quem ganha 2 vezes mais do que o teto da Previdência, quando o contrato está em vigor, mesmo assim com a anuência expressa. Tal. Agora, para depois que acaba o contrato, a CLT continua em silêncio, uma anomia total. E aí o que a gente tem? Tem aquela decisão antiga do TST, provocada pelo MPT, dizendo que não se faz arbitragem. Né? Então, o que você acha dessa desconfiança? Você acha que é possível quebrar isso devagarinho? Existe alguma maneira da gente tentar trabalhar esse elemento cultural? Ou simplesmente é algo que é muito difícil de ser desmobilizado, né? Desmobilizar os espíritos dentro da justiça do trabalho? Acho que é muito difícil porque, na verdade, a amostra da Justiça do Trabalho ela é muito viciada. Ninguém chega para a Justiça do Trabalho para contar um grande acordo que fez. Então, o que chega na Justiça do Trabalho, de fato, são problemas. Então, ele imagina, né? É o médico que imagina que, todo mundo pode contrair qualquer doença, porque assim, o que chega nele é a pessoa que está com um problema, né? Então, eu acho que a resistência do judiciário é compreensível em determinada medida. Lógico que tem um pouco, talvez, né, de sensação de poder, de medo de perda de poder, tem os seus apetrechos neuróticos, digamos assim. Mas a grande justificativa, eu acho que é de uma amostra viciada. Como é que isso vai ser neutralizado? Só pode ser neutralizado se o judiciário ficar sabendo de iniciativas positivas. Né? Então, assim, o canal de justiça multiportas, quer dizer, a interação do judiciário com a sociedade civil, eu acho que é a única esperança.
Se um dia a Resolução 74 mudar e falar assim, ó, o pessoal que quiser se capacitar e vier aqui para o Sejusc para fazer também mediação, acho que seria um grande início, porque aí ia ter, né, a justiça ia ter contato com a vida normal, com as coisas que dão certo, porque nem tudo é essa tragédia que se imagina. E aí pode ser um grande avanço em termos dessa superação da barreira cultural. Mas me parece que não existe interesse, do Estado não existe, porque ele quer manter essa panelinha. O trabalhador, ele também, você não vê essa grande movimentação. As empresas, bem ou mal, elas também já estão um pouco acostumadas com as entrelinhas, os entremeios do judiciário, para, às vezes, tentar, inclusive, protrair débitos. Então, já é assim, digamos, um núcleo conhecido para se lidar. E aí, ninguém é muito afeto ao novo, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande. Eu acho que existe um papel importante da academia, né, nessa superação de barreira até de informação, das pessoas menos interessadas nos desfechos. Mas o que eu vejo hoje, eu não tenho muita esperança, porque eu acho que todos os polos têm interesse na manutenção desse status quo, na manutenção desse poderio, né? O Brasil é muito equivocado, a nossa visão de magistratura, de ministro, né? É uma coisa meio monárquica, meio esse distanciamento, né, da civilização com os fóruns de justiça. Isso é muito da cultura, né, no Brasil. Às vezes você viaja para conhecer outras cortes, e sempre são experiências que eu fico impressionada, porque as pessoas lidam com muito mais normalidade. Aqui existe uma espécie de manto sagrado, de uma coisa intocável, né? O sujeito, nossa, tribunal. Então, para tirar toda essa fantasia nacional, eu acho que é complicado. Por mais que eu torça, eu acho que é complicado. Particularmente, eu sou até esperançoso, porque hoje em dia a gente tem tanta informação, tanta transparência, né? Você consegue ter um acesso muito rápido e muito fácil a como é em outros países, a como outras pessoas pensam. Você começa a comparar mais, a questionar mais. O judiciário de hoje ele é muito mais cobrado do que há 20, 30 anos atrás. Concordo com você que é um ambiente quase estamental, tem uma hierarquia, né, uma formalidade muito, um protocolo muito forte, de fato. Mas eu acredito que nesse mundo atual, né, de fora para dentro, essa pressão social por soluções mais rápidas, mais eficientes, talvez façam com que os juízes, os ministros, os desembargadores vejam esses outros meios como parceiros, né? Como parceiros numa mesma missão de solucionar problema, de extensionar a sociedade. Ninguém está competindo, a gente está atuando junto no mesmo caminho, de tornar a sociedade mais confortável, melhor de se viver, com mais previsibilidade. Talvez, né, um futuro próximo, ou não tão próximo, mas possível, isso aconteça. Né? E já para encerrar e seguindo um pouco esse meu discurso mais otimista, eu te pergunto, né, você que atua na linha de frente, né, desde o primeiro grau até o TST, né, você atua em todas as instâncias, no Supremo Tribunal também, né, você é otimista com o futuro do direito do trabalho no Brasil? Sou otimista, não teria coragem de dizer que não, mas acho que as cartas estarem na mesa já é um grande avanço. Né? Antigamente não havia nem sequer o diagnóstico dos problemas corretamente. Então, isso tem a mídia, a informação, tem cumprido um papel importante. A internet, né? Realmente a democratização das informações e todos esses fatores dos livros, dos volumes, ou seja, a tecnologia, a globalização, né? A quantidade de novas leis que tem trabalhado numa zona de desburocratização das relações de trabalho, das práticas trabalhistas. Então, assim, todos esses 5 influxos, né, a pandemia nos educou, foi assim, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo junto, para a gente aprender que, olha,
o direito do trabalho é completamente doido nesse mundo que se coloca, porque assim, a gente não trabalha onde a gente trabalhava, não tem mais escritório, não tem mais fábrica, não tem mais centro, o mundo pode ser tudo, a gente não tem mais aquela subordinação, as pessoas têm que viver ambientes mais tutoriais, mais de parceria, e as coisas não dá tempo de levar qualquer conflito para o judiciário, porque lembra no início da pandemia, em quantidade de medidas provisórias, quer dizer, a gente teve que correr muito para o diálogo, para a solução interna das empresas e também para a negociação coletiva. Então, assim, a pandemia traz esse primeiro choque de realidade. A gente tem um volume de leis muito relevante no sentido de desburocratizar, de trazer mais responsabilidade para o litígio, de trazer uma relação material mais voltada para normas aderentes àquele núcleo, ou seja, derivados de negociação coletiva. Então, veja, a pandemia, as novas leis, a questão da tecnologia, ela também traz um impulso de rapidez na solução dos conflitos de capital-trabalho, um impulso em termos de necessidade de educação constante da mão de obra trabalhista, da mão de obra do mercado, para poder dar conta das demandas, né, desse mundo 4.0, da gig economy e tudo mais. Então, a tecnologia, a globalização faz com que a gente perceba que a grama do vizinho pode estar melhor que a nossa, a outra pode estar pior, enfim, existe um cenário de mais potencialidade para troca de experiências, que, né, vivenciado pela globalização, e finalmente essa nova geração, esses novos formatos de solução de conflitos. Todos esses 5 fatores contribuem para uma visão otimista, ou seja, para uma visão de que o direito de trabalho acabar não vai acabar nunca, né? Sempre vai existir essa troca, né? Essa troca capital-trabalho, não existe esse negócio de o robô vai dominar o mundo, acho que não. Mas com todos esses fatores, eles vão apontar, me parece, para uma experiência no início, né, de uma crise difícil principalmente para as pessoas que não tenham acesso à educação, que não tenham uma entrada no mercado, não de CLT, porque CLT não dá nem para pensar mais, mas entrada de aproveitamento de mão de obra, muito difícil, mas acho que é um ovo quebrado com um grande omelete. Lá para frente, né, essa acomodação, com certeza, vai trazer com que a mão de obra produtiva implemente maior qualidade de vida para as pessoas, maior produção de riqueza, maior preocupação ética, né? Hoje, os fóruns mundiais eles têm discutido como nunca discutiram, acesso a direitos sociais, a direitos ambientais, enfim, uma preocupação muito social com os mercados de trabalho. Então, a minha visão só pode ser positiva nesse sentido. Lógico, quando a gente vê um futuro muito rápido, existe um desmantelamento, uma insegurança, uma questão, né, desse novo que atravanca e que tira muita gente, muitos cidadãos do mercado. Mas me parece que a ideia é que o amadurecimento traga um ambiente de maior tranquilidade e segurança para os tomadores e para os prestadores de serviço. E tudo isso que você falou e muito mais, quem está nos assistindo poderá encontrar, né, na brilhante, na notável coletânea organizada pela professora Carolina Tupinambá, As Novas Relações Trabalhistas e o Futuro do Direito do Trabalho. Indico fortemente os 5 volumes, né, porque ali você vai encontrar material para pensar muita coisa sobre o futuro do direito do trabalho e do processo do trabalho também. Carolina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu sou um grande fã do seu trabalho, uma notável, eu sou mais. uma acadêmica excepcional, né? Uma energia absurda, faz 50 coisas ao mesmo tempo, é impressionante. Né? Obrigado pela sua participação e te passo a palavra para as suas considerações finais. Não, eu que te agradeço, sempre uma alegria falar com você. O nosso pós-doc a gente fez junto, o maior orgulho do meu pós-doc é esse.
Sou fã do seu último livro, do positivismo, acho que concordo em gênero, número, grau. Tem muita coisa que a gente fala também sobre essa ideia, né, desse mundo mais líquido do que já está, não tem condição. Então, que é preciso, né, esse movimento de retração para retomada das regras do jogo. Se fala muito na questão do volume das novas, do impacto das novas leis. Então, assim, tem algumas citações de artigos meus, especificamente a essa sua última obra. Então, eu agradeço esse espaço de interação, convido a todos para folhearem os índices das 5 coletâneas, darem uma olhada, porque tem muitos artigos que são realmente curiosos e fruto de uma pesquisa de fôlego dos pesquisadores. Fábio, te agradeço demais, um beijo grande para todo mundo da escola, todo mundo que está assistindo. Obrigado a todos e até o nosso próximo Leitura Teóricas.